Olá pessoal, olha, hoje é um tema que exige uma reflexão bem interessante, que exige conhecimento sobre questões sociais e tudo mais. O Brasil deve descriminalizar as drogas? Primeiro vamos chamar atenção para essa palavrinha aí para você não escrever errado. Não vá confundir com discriminar. Discriminar significa fazer separação. Estamos falando de descriminalizar, ou seja, tirar do crime o consumidor de droga, né? Há um debate muito grande no Brasil a respeito também da própria legalização da maconha, que é uma coisa diferente. Descriminalizar a droga não significa legalizá-la, tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Primeira coisa, eu chamaria a sua atenção para uma reflexão sobre o seguinte: a Cracolândia, né? O que é que a gente faz com a Cracolândia, tá certo? A revista Isto trouxe agora em 2017 uma reportagem especial, né, cujo título era Cracolândia, o inferno é aqui. E a Cracolândia talvez seja o símbolo maior da falência do Estado em tentar reprimir o uso de drogas, né? Um monte de gente que mais parecem zumbis saídos da série The Walking Dead, caminhando pelas ruas e completamente drogadas, o tráfico correndo a céu aberto e tudo mais. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? A Cracolândia, apesar das tentativas de vários governos, sobrevive como uma doença incurável. Escreveu a revista Isto que por ali circulam a cada dia 2.000 usuários de drogas em diferentes estágios de dependência, 700 deles no fluxo. Paredes exibem o número 1533, que indica a presença da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Então, a gente percebe também que quando se pensa em falar em droga, tem que se pensar na criminalidade, né? O Brasil hoje tem números absurdos de homicídios, a média de uma pessoa assassinada no Brasil a cada 10 minutos, e a maior parte desses homicídios tem alguma ligação com o tráfico de drogas. Isso é preciso pensar e ponderar em relação a uma argumentação sobre a descriminalização, não é? Um outro problema que a gente vê no caso específico lá da Cracolândia é a questão das mulheres, principalmente. Mulheres que estão grávidas, que não têm assistência à saúde, não é? E que realmente estão largadas no mundo. As crianças dessas mulheres serão certamente abandonadas, entrarão nos abrigos para esperar por uma adoção. E aí vejam, os conflitos também recorrentes na área da Cracolândia. No dia 23 de fevereiro deste ano, por exemplo, uma briga na área do fluxo fez com que usuários de drogas atirassem fogo em sofás, em madeiras e em policiais. A polícia, claro, reagiu com bombas de efeito moral. No dia 23 de março, suspeitos de roubar um celular foram detidos e deu início a um confronto entre usuários e guardas, né? No dia 3 de maio, um funcionário de uma empresa de remoções clínicas foi à Cracolândia para resgatar uma garota a pedido da mãe. No dia 8, o corpo do homem foi encontrado no bairro do Bom Retiro. Então, assim, os números também do inferno, vejam, 700 usuários de crack circulam permanentemente pela área, 68% dos dependentes vivem nas ruas, 40% não têm assistência médica e 31% deles já tiveram ao menos uma overdose. Então, é um problema para o qual o Brasil não pode fechar os olhos, né? Agora, por que chegamos a esse ponto? Né? Por que chegamos a esse ponto? É preciso entender que no mundo há mais de 200 milhões de usuários regulares de drogas. Desses mais de 200 milhões, pelo menos 160 milhões fumam maconha. A maconha é, de longe, a droga mais consumida, não é? E, claro, quem é contra a descriminalização alega que isso poderia facilitar o consumo e que, claro, as pessoas não começam consumindo crack. Elas começam normalmente pelo álcool. Começam consumindo álcool, depois experimentam a maconha e depois, né, acabam experimentando outras drogas. Há estudos que mostram que pelo menos 10% dos usuários de maconha serão viciados. Mas vejam só, é preciso pensar no seguinte. Primeiro, a política de proibição e repressão policial às drogas fracassou. Não é? E não fracassou agora, fracassou há muito tempo, né? Se a tentativa era combater o uso de drogas por meio da repressão policial,
não funcionou, simplesmente não funcionou. O Brasil perdeu a guerra contra o tráfico, né? Outra questão, a autorregulação com base em prevenção e campanhas de saúde pública pode, para alguns, reduzir o consumo de substâncias que alteram a consciência. Então, são questões delicadas e que precisam ser pensadas. No caso específico da maconha, né, a gente precisa entender que a maconha é a droga ilícita mais consumida no país, tá certo? Diferentemente do que muita gente pensa, a maconha pode causar sim dependência, pode causar dependência. E como eu já disse, né, estima-se que pelo menos 10% dos usuários da maconha acabam se tornando dependentes. Por que a maconha causa dependência? Ela tem uma substância chamada tetrahidrocannabinol, é o popular THC, né? É o princípio ativo da maconha e age no sistema nervoso central. Ele está na fumaça do baseado e chega até os pulmões, por onde passa para o sangue. É pela corrente sanguínea, então, que ele chega ao cérebro, provocando a tal da viagem, tá certo? A longo prazo e com frequência, o uso da maconha pode reduzir a capacidade de aprendizado e de memorização. Por isso que ela é tão perigosa quando consumida na adolescência, não é? Ou quando o indivíduo está saindo da adolescência. Os neurônios ainda estão em formação e se esse uso da maconha é regular, ele pode de fato trazer prejuízos, tá certo? Algumas informações também a respeito de legislação. Veja, em 2005, o Brasil mudou sua legislação antidrogas e eliminou a pena de prisão para os usuários. Mas o texto não esclarece muito bem quem é usuário e quem é traficante. Então vai depender muito da quantidade, ou seja, no final das contas a decisão acaba ficando com um juiz. Então isso continua sendo muito contestado no país, né? A pena para um traficante hoje é entre 5 e 15 anos de prisão sem direito à fiança. Então é uma pena alta, mas que a gente sabe que efetivamente acaba não sendo muito cumprida. Então é mais ou menos isso. É preciso pensar se do jeito que está, funciona. E aí a gente já viu que não. A repressão não tem funcionado, não é? E por outro lado, então, descriminalizar o uso da droga, ou seja, não fazer com que o usuário seja preso de forma alguma, de certa forma já existe uma lei que encaminha para isso, mas é uma lei ainda meio vaga em relação à quantidade. Alguém poderia, claro, pensar também na possibilidade da legalização, como aconteceu recentemente no Uruguai, não é? Se essa seria uma solução aqui no Brasil ou não. Então é uma temática delicada e é necessário que você consulte a internet, pesquise outros vídeos que mostram o lado positivo e o lado negativo de uma eventual descriminalização total do uso de drogas, porque é uma temática que está muito ligada às nossas questões sociais, à violência no país, que é certamente um dos maiores problemas que nós enfrentamos, tá bom? Bom, qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site, professormenelau.com. E, claro, clica aqui no sininho para você ser avisado sobre os vídeos do nosso canal. Recomende para os seus amigos, youtube.com/curso Menelau. E, claro, não se esqueça, a gente te leva à universidade. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.